Foram quase 6 meses, durante os quais, com exceção de 2 comunicados, não há mais nenhuma declaração minha, desde que saí do Governo. Muito foi dito sobre o que eu disse, sobre o que eu não disse, sobre o que eu fiz, sobre o que eu não fiz. Foram, obviamente, meses de espera difíceis, porque a vontade de responder e de reagir era muita, mas era para mim também claro que devia esperar pela vinda ao Parlamento. E, na realidade, os temas que suscitaram a minha saída do Governo serão abordados na Comissão Parlamentar de Inquérito na próxima semana e, portanto, desse ponto de vista, sobre esses temas, terei de esperar mais uma semana. O objeto desta comissão e o convite que me foi dirigido, ao abrigo do requerimento do PSD, tem uma natureza diferente da CPI. Eu acho importante deixar esta nota clara. Dentro de uma semana teremos uma comissão parlamentar de inquérito. Esta Comissão de Economia tem discutido temas, na minha opinião, mais importantes do que aqueles que levaram à constituição da CPI, embora a CPI esteja também a debatê-los. E, portanto, desde a privatização em 2015, aos fundos que financiaram a capitalização da TAP nessa altura, à reconfiguração acionista, à intervenção do Estado em 2020, até 2023. E queria começar, obviamente, pelo início dos temas que têm sido aqui abordados, e queria começar pela privatização. Cheguei a ouvir que a privatização e o debate sobre a mesma nestas comissões se devia a uma necessidade do Partido Socialista desviar as atenções do tema que levou à constituição da CPI. Bom, isso não é verdade. Aquilo que nós não estamos, ninguém recuperou um tema antigo. Aquilo que nós temos são dados novos e verdadeiramente alarmantes sobre esse processo e que suscitaram e devem suscitar a todos, suscitaram reação e devem suscitar a ação também do nosso lado. Mas queria começar então pela privatização e decompô-la em 2 dimensões. A primeira dimensão é relativamente à promessa não concretizada de que a privatização em 2015 libertou o país do peso e do problema que era a TAP para os contribuintes portugueses. Isso não aconteceu. A TAP foi vendida por 10 milhões de euros. Vou discutir a dimensão político-ideológica, vou-me cingir à dimensão financeira. Poderia ser um negócio, do ponto de vista financeiro, aceitável. Se o Governo do PSD pudesse dizer, bom, nós vendemos a TAP por 10 milhões de euros, mas, coitado do privado, ficou responsável exclusivamente por toda a dívida da empresa, por toda a dívida herdada, por toda a dívida histórica, e nós, o Estado, libertou-se definitivamente daquele peso, libertamos o contribuinte daquele peso, e isso, desse ponto de vista, poderia ser um negócio, do ponto de vista financeiro, aceitável. Só que não foi isso que aconteceu. E isso tem-se ficado claro ao longo de todas as semanas, de meses de audições. Nós sabemos hoje, de forma mais evidente, que foram assinadas cartas conforto que têm consequências práticas. Carta conforto em que o Estado se comprometia não a pagar as dívidas que estavam sujeitas a essa carta conforto caso houvesse incumprimento, mas o Estado obrigava-se a recomprar a TAP e, portanto, como já aqui foi dito por várias pessoas, e bem, o Estado ficava não só responsável pela dívida subjacente a essas cartas conforto, que totalizavam cerca de 600 milhões de euros, mas também responsável por toda a dívida que, entretanto, tivesse sido contraída pelo privado. Basicamente, o que isto significa é que a venda que foi feita significava que o negócio, se corresse bem, qualquer mais-valia gerada era do privado. Se o negócio corresse mal, o Estado pagava. Para o bem, a empresa era do privado, para o mal, a empresa era do Estado. E esta é a forma mais clara de resumir o negócio de 2015. Mas façamos este exercício paradoxal e, ao mesmo tempo, curioso. Imaginemos que o Partido Socialista não tinha governado um único dia entre 2015 e 2020. Que o PSD tinha continuado a governar até 2020. Durante todo o período que eu fui ministro, há apenas um partido
que, durante todo esse período, se recusou a dizer o que faria em 2020 perante a pandemia e a situação em que a TAP se encontrava. Um único, o PSD. Durante todo aquele período eu tive dificuldade em perceber porque é que um partido que se propunha a governar Portugal não tinha a coragem de dizer, olha, nós teríamos feito diferente, teríamos feito desta forma. Mas, de facto, estas audições e a Comissão Parlamentar de Inquérito e a Comissão de Economia mostraram-nos porquê. É claro o que é que aconteceria em 2020. Se o PS não tivesse estado a governar um único dia, se não tivesse havido reconfiguração acionista, se não tivesse havido intervenção do Estado determinada como foi ou escolhida pelo Governo em 2020, o que é que teria acontecido à TAP em 2020? Fevereiro de 2020, vésperas da pandemia rebentar em Portugal. A TAP ainda tinha 141 milhões de euros de dívida em instituições bancárias que estavam ao abrigo das cartas conforto. A empresa estava numa situação terrivelmente difícil. A TAP SGPS com capitais próprios negativos perto de 600 milhões de euros, a TAP SA com capitais próprios de 100 e poucos milhões de euros e com um crédito sobre a TAP SGPS superior a 800 milhões de euros. Uma empresa, portanto, com uma situação de capitais próprios profundamente degradada, uma empresa altamente alavancada em dívida. Já com mais de 300 milhões de euros de dívida em incumprimento. O que aconteceria, inevitavelmente, é que a TAP não iria conseguir pagar esses 141 milhões de euros que ainda estavam ao abrigo das cartas conforto. O que é que aconteceria? Sem PS entre 2015 e 2020, a TAP, em 2020, tornar-se-ia pública por imposição do acordo de venda feito em 2015. E esta é a primeira dimensão de um negócio mal feito que lesou o interesse público e colocou o Estado numa situação de elevado risco financeiro, ao mesmo tempo que não tinha a empresa, não tinha controle sobre a empresa. Tinha a responsabilidade financeira, mas não tinha o controle sobre a empresa. Segunda dimensão. Promessa não concretizada também. Não havia esta responsabilidade financeira e o governo do PSD tinha vendido a TAP por 10 milhões de euros. Vendemos a TAP por 10 milhões de euros, mas garantimos que um privado, que um terceiro, a tivesse capitalizado e com isso contribuímos para salvar, ou a venda contribuiu para salvar a empresa. O que é que nós hoje sabemos? E esta é uma informação muito importante. Não é arma de arremesso, quem fez bem, quem fez mal, fizeram de boa fé ou de má fé. Não, nós temos uma informação que é muito importante e sobre ela temos que agir. Nós hoje sabemos que a TAP pediu uma auditoria e os senhores deputados conhecem os resultados dessa auditoria. Nós já sabemos que a capitalização foi feita com fundos da Airbus e o que essa auditoria nos indica é que é muito provável que a capitalização feita pela Airbus foi financiada, na realidade, pela TAP. Aquilo que a auditoria nos diz é que há um valor implícito à troca de encomendas de aviões que foi feito pela TAP sob a liderança de David Neeleman. E que esse valor implícito é de 440 milhões de euros, ou dólares, peço desculpa. 190 milhões de dólares que a Airbus eventualmente terá ganho com a desistência da encomenda dos A350, que, como todos os senhores deputados sabem, tinha um valor baixo, muito baixo, para a TAP, e que, porventura, terá permitido à Airbus vender os A350 a um preço claramente superior àquele que estava contratualizado com a TAP, daí o cálculo dos 190 milhões de euros, mais 254 milhões de euros de prémio sobre a aquisição dos 53 aviões. E é somando estes dois valores que a auditoria conclui que havia um valor subjacente implícito nesta troca de aviões de 440 milhões de dólares, e isto sim ajuda-nos hoje a perceber melhor porque é que um fornecedor de aviões empresta ou dá ao comprador da empresa 224 milhões de euros. Houve outra explicação que surgiu ao longo destas audições e que tem a ver com a possibilidade, não indo pelo caminho da auditoria, de que esses 224 milhões de euros significavam um desconto comercial, pela magnitude da compra que a TAP fez. Foi-nos também apresentado assim,
nas audições da CPI. Ora, se isto é verdade, esta outra explicação, aquilo que também é evidente para todos é que o desconto comercial era da TAP. Porque quem comprou e paga os aviões é a TAP. E, portanto, quem paga a máquina, quem paga o equipamento, quem paga o avião, é quem, obviamente, recebe o desconto. Bom, mas fiquemos pela auditoria. A auditoria é suficientemente grave para nós ignorá-la e continuarmos a fazer estas audições como se nós hoje não soubéssemos que há uma auditoria que diz que é possível que todos tenhamos sido enganados. E eu digo todos. Que a TAP tenha sido enganada, que o governo português do PSD tenha sido enganado, que o país tenha sido enganado. E se assim foi, nós não podemos ignorar esta informação. E tem que ficar claro para a TAP, que é uma empresa pública, para a Airbus, que é outra empresa pública, detida por Estados com quem Portugal tem uma relação muito próxima, que, obviamente, tem que se confirmar se aquela auditoria que a TAP fez tem alguma veracidade. Porque se ela tiver alguma veracidade, então nós, enquanto país, nós todos, enquanto cidadãos e os senhores deputados também, nós todos temos de exigir que os contratos sejam revistos. E a Airbus também tem essa responsabilidade e esse dever para com o país e para com a TAP, que é um cliente antigo da Airbus. Não é um cliente novo com David Neeleman, é um cliente antigo com a Airbus. E esta é uma questão fundamental. Para lá da luta e do combate político, se nós ainda, no meio destas audições todas, temos alguma preocupação com a TAP e com o país, então nós temos que garantir que, se aquela auditoria tem algum fundo de verdade, que isso tenha consequências e que haja uma renegociação dos contratos, porque isso é também valor. É valor da TAP. E mesmo no quadro de uma privatização, isso é valor. É valor do Estado português, é valor dos portugueses. E, portanto, é uma questão que tem que preocupar toda a gente. O negócio da venda da TAP, em 2015, não foi um acaso. É um padrão. É um padrão da forma como a direita vê as empresas públicas e as trata. Dei o exemplo da TAP, só sobre a aviação, para não perdermos muitas mais horas. A Ground Force, nós hoje, uma empresa muito mais pequena, sem a mesma dimensão e impacto orçamental ou financeiro da TAP, nós sabemos que foi uma empresa que custou ao seu comprador privado 4 milhões de euros e que ele só pagou os 4 milhões de euros quando já tinha recebido 7. Qualquer um conseguia fazer esse negócio aqui e em Portugal. E a terceira é a ANA. Eu ouvi aqui, numa audição, alguém dizer que a ANA tinha sido um excelente negócio para o Estado português. A ANA, em 2022, deu mais de 300 milhões de euros de lucro. Eu também li, ao abrigo do mecanismo de partilha de lucros com o Estado recebeu 8. Dos 330 milhões de euros. Em 10 anos, a ANA deu mais de 1.400 milhões de euros de lucro. Foi um bom negócio para quem? O Estado português perde o controlo das infraestruturas mais importantes num país como o nosso. Aqui, a Portugal só se chega de avião. Com exceção dos espanhóis que vivem de Madrid para cá, aqui só se chega de avião. Os aeroportos são infraestruturas críticas para qualquer país no mundo. Em Portugal tem uma importância crítica ainda superior. Nós perdemos o controlo dessa infraestrutura e perdemos outra coisa. As empresas públicas não são pesos sobre o Estado. As empresas públicas são também instrumento, não só do ponto de vista de política pública, mas são também instrumento de financiamento do Estado. Instrumentos de financiamento alternativo aos impostos. E, portanto, a ANA foi mais um mau negócio que o Estado fez sob a liderança do PSD-CDS. E eu queria terminar esta primeira intervenção, porque ao longo das próximas rondas nós discutiremos os anos subsequentes e o que se foi fazendo. Mas este ponto de partida era importante. Queria dizer-vos que tenho muito orgulho do trabalho que nós fizemos para salvar a TAP, para garantir que a TAP continuava a voar, mas, sobretudo, porque nós conseguimos provar que a TAP, empresa pública, pode dar lucro. Que uma empresa pública como a TAP, em quem poucos acreditavam, era possível ser viável e era possível dar lucro.
E também não foi um acaso, porque no mesmo ano que nós conseguimos com que a TAP desse lucro, nós também conseguimos que, pela primeira vez na sua história, a CP desse lucro. E não há mais nenhum governo e não há mais nenhum ministro nos últimos 50 anos que se possa gabar de ter deixado as suas funções com a TAP e a CP a dar lucro. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Nuno Santos, pela primeira intervenção.